Todos os caminhos levam a Roma. Esse era um ditado popular romano da antiguidade. Sim, todos os caminhos levam a Roma. Hoje, então, nós vamos falar sobre Roma. Nessa videoaula, então, chega mais, senta aí e vamos conversar sobre Roma, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre Roma é que a história de Roma ela se divide em 3 períodos. A monarquia, a república e o império. E uma coisa muito importante, e pelo motivo pelo qual a gente está aqui nesse vídeo, é porque foi em Roma que surgiu a ideia de república. Sim, esse governo, essa forma de organização política de governo que existe até hoje, essa que é a forma que existe aqui no Brasil, nosso país, surgiu lá na Roma Antiga. Mas, Raquel, você está querendo dizer que a república da antiguidade, de Roma Antiga, era igualzinha à república que existe hoje em dia? Não, né, amor? Claro que não. Não tô falando isso. Eu tô querendo dizer o seguinte, que essa ideia, essa concepção, então, de uma república, uma coisa pública, um governo que não pode ser centralizador, mas que sim se constrói através de mecanismos da administração pública que são divididos entre diferentes cargos eleitos. Isso surgiu lá na antiguidade, surgiu lá em Roma e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para a gente começar, né, uma coisa importante é a gente entender que Roma Antiga se formou basicamente onde hoje é a cidade de Roma, lá na Itália, na época, na Península Itálica, por volta de 753 AC. Ou seja, antes de Cristo. E que a história de Roma tem, acho que mais ou menos 1000 anos. Ou seja, ela sai do período antes de Cristo e vai para depois de Cristo. Então, nesse primeiro momento da formação, o que a gente sabe é que diferentes povos viviam e circulavam por essa região. E é a partir desses povos que se forma, então, a Roma Antiga que a gente conhece, a monarquia romana. Esses povos quais eram, então, Raquel? Eram povos sabinos, povos gregos e povos etruscos. Então, é a partir desses diferentes povos que se assentam ali por volta de Roma, próximo ao rio Tibre, que vai surgir, então, a sociedade romana. Então, num primeiro momento, existiu, então, uma monarquia. A fase da monarquia, ela durou mais ou menos 200 anos. E dentro desse período, diferentes reis subiram a Roma. Qual é o fato, então, que faz Roma deixar de ser uma monarquia para virar uma república? É justamente a ideia que começa a circular pela população romana, entre os cidadãos, de que o governo ele não pode ficar concentrado na mão de uma única pessoa, mas que o governo ele deve ser um espaço onde a ideia do que é público, ou seja, comum a todos, seja uma coisa partilhada, administrada por diferentes pessoas para que elas consigam uma tomar conta da outra, ou seja, controlar, vigiar, fiscalizar. É a ideia de que o governo ele é um espaço tão importante que ele não pode ficar na mão de uma única pessoa que acaba às vezes misturando o que é público com o que é privado. O que é o privado? É aquilo que é meu, aquilo que me pertence. E o lugar do governo, então, é o lugar do que é comum a todos, do que pertence a todos, certo? Então, a ideia da república, a ideia da res pública, ou seja, da coisa pública, ela surge como uma forma, então, de diminuir essa possibilidade do poder ficar concentrado na mão de uma única pessoa e que acaba misturando as coisas entre o que é dela e o que é do povo. Daí surge a república. E como que, então, essa administração republicana se organizava lá na Antiguidade Romana? Ela se organizava entre 2 cargos principais. Existiam outros, mas esses 2 aqui eram os mais importantes. O cargo dos cônsules e o Senado. Sim, eram cônsules, porque eram 2. Porque um fiscalizava o trabalho do outro. E os cônsules, eles eram eleitos pelos cidadãos romanos. Sério, Roma, né? Top, né? E o Senado era o cargo, então, assim como na Grécia Antiga, dos cidadãos mais antigos, né? Dos anciãos. E quem fazia parte do Senado eram os patrícios.
Então o Senado ele também tinha a função de fiscalizar, de tomar conta do trabalho dos cônsules, e eles também eram eleitos. Sim. Os cidadãos romanos, na verdade, eram todos os cidadãos considerados como inseridos por Roma, até pessoas escravizadas que haviam sido libertas pelos seus senhores. Sim, só que essas pessoas elas vão ter menos direitos de cidadania. Agora, os filhos de escravos libertos vão ser cidadãos plenos dentro de Roma. Sim, na Roma Antiga existia escravidão por dívida e isso podia abarcar até os romanos. Então, se você é um plebeu e você contraiu uma dívida com um patrício, se você não pagasse essa dívida, então você poderia, em função dessa dívida, na verdade, você poderia se tornar escravo. E daí a gente vai ter um grande salto que aconteceu dentro do período republicano romano, que foi quando, então, através de diferentes lutas, né, gente? Porque não foi, eu cansei de ser escravizado. Não foi assim, tá? Mas, enfim, foi um processo que foi acontecendo ao longo de vários anos, até que esse grupo de plebeus, ele conseguiu, então, se manifestar e se colocar contra essa ideia de escravidão. Porque, na verdade, o que eles perceberam era o seguinte, que o motivo que levavam as pessoas a serem escravizadas e exatamente a especificidade dessa dívida, ela mudava de um caso para o outro, sabe? Como se os patrícios, eles mudassem a regra do jogo toda hora. E aí rolou um momento em que foi # o jogo virou. E os plebeus conseguiram, então, fazer o seguinte. Eles conseguiram, dentro da república, conseguir o direito de fazer com que, prestaram atenção na palavra que eu falei? Direito. Eles conseguiram que as regras, que as leis que existiam dentro de Roma, elas fossem escritas num código que ficou conhecido como as 12 tábuas, as leis das 12 tábuas. E essas tábuas, elas têm esse nome porque elas foram escritas em tábuas de madeira mesmo. E essas 12 tábuas, elas são, então, e estão na origem do direito romano. Tá aí, outra coisa que a gente tem em comum com os romanos. Eles construíram uma primeira organização numa ideia de justiça mais sofisticada e que vai dar origem à ideia de direito, ou seja, uma ideia de justiça de fato. Peraí, Raquel, você já falou pra gente que os babilônicos, lá na Mesopotâmia, foram os primeiros a organizar um código de lei. Sim, falei, tá certo. Só que os babilônicos, eles não criaram uma estrutura de justiça. E os romanos criaram. Essa estrutura de justiça com magistrados, ela fazia parte até da organização da administração pública romana. Então, assim, da república. Então, assim, é toda uma ideia realmente mais estruturada, né? Um trabalho mais organizado e mais estruturado. Então, eles conseguiram fazer isso e conseguiram, então, lutando por leis e por leis que tinham na sua base o quê? A ideia de justiça social. Com o passar do tempo, uma outra conquista dos plebeus também durante a República foi o fato deles terem plenos direitos, né? Lembra que eu falei também da questão dos escravizados? Então, eles conseguiram acabar com essa escravidão por dívidas, transformar essas regras e, de alguma forma, tornar essa ideia de cidadania mais extensa, mais larga, abarcando a mais pessoas. Eles tinham uma semelhança com os gregos, onde a gente já falou sobre cidadania, que eram que a cidadania ela era restrita aos homens. Ela não estava restrita às mulheres, porém, mas se a gente comparar aqueles homens que pertencem à ideia de cidadania em Roma, esse conceito de cidadania romana, ele é muito mais amplo do que o conceito de cidadania grego, certo? E uma questão muito importante que aconteceu, que iniciou, né, durante o período republicano romano, foi o período da expansão, ou seja, o momento em que os romanos saíram da cidade de Roma e começaram a conquistar e a expandir o seu território, tanto geograficamente quanto culturalmente. E aí, no âmbito primeiro da cultura, a gente pode pensar que um elemento muito importante para essa expansão foi a língua. Os romanos, eles falavam latim. Latim é essa língua que está na base do português, ou seja, outra coisa que a gente tem a ver com os romanos, mas sim, era toda uma forma de, então,
A linguagem, né? Lembra que a gente já falou sobre isso? A linguagem, a religião, né? Eram elementos muito importantes dentro da cultura da antiguidade e eram formas essenciais de facilitar, então, a difusão e esses elementos, então, agregadores de um povo. E essa expansão, ela tinha um caráter muito importante, que ele era de poder e econômico. Por quê? Nesse movimento de expansão, e aí o que é expansão, né, gente? É ampliar o território. Primeiro, então, os romanos conseguiram dominar toda a Península Itálica, e uma vez que eles dominam toda a Península Itálica, eles partem, então, para conquistar o quê? Outros povos, outros territórios. E aí, dentro dessa dinâmica de conquista, eles vão ter duas formas principais. A forma da aliança e a forma da subjugação, ou seja, da dominação total. Mas, antes de falar sobre isso, eu vou te explicar como que eles conseguiam fazer essa dominação. Porque os romanos tinham um exército potente. O exército romano, ele era muito forte. E isso se deve a principalmente a sua infantaria. Porque o exército romano, ele tinha um poder já no período da República, né? Uma força que ela estava nesse campo da infantaria. Então, o que é a infantaria no exército, né? É aquele primeiro grupo que marcha na frente. E eles marchavam carregando escudos e lanças. Então, isso aumentava o poder tático desse império. Desse exército. E eles também construíam grandes acampamentos, murados, enfim, vou colocar uma imagem aqui para vocês assistirem e perceberem. Então, o exército romano, ele foi muito importante, muito desenvolvido, se estudava, né, sobre táticas, sobre empenho, sobre o outro povo a se conquistar, e é por isso, então, que se deve muitas das conquistas do período republicano e também do império, certo? Voltando aqui a essas duas formas de expansão. A por aliança, que era quando eles chegavam no território, eles iniciavam uma guerra. Vale ressaltar que as guerras sempre aconteciam no verão, durante a antiguidade, né? Depois elas cessavam, principalmente essas guerras dos povos romanos. E se esse povo já aceitasse, ou seja, ele se rendia, os romanos então faziam uma proposta de aliança. Ou seja, olha, então, o que a gente tem a oferecer? Vocês podem, então, fazer parte do Império Romano, da República Romana, vocês podem se inserir em Roma e vocês com isso têm os seus benefícios. Então, vocês que são nobres, a gente vai manter a nobreza de vocês, mas a gente quer que vocês paguem, né? Pagar uns impostos, contribuir com uns tributinhos, uma coisa básica aqui pra gente, e com isso vocês se tornam parte dos romanos. Agora, aqueles que resistiam, que mantinham, né, a questão da guerra, eles e que acabavam sendo vencidos, a maioria no caso, né? O que acontecia? Roma, então, tomava posse dos seus principais bens, dos seus principais fontes de lucro, de dinheiro, de riqueza, e também escravizava. Ou seja, essas pessoas, de povos conquistados, elas se tornavam escravizados dentro de Roma e eles eram vendidos, ou seja, eles podiam ser vendidos para outras pessoas, para outros povos, e com isso Roma também aumentava o seu poder e seu crescimento econômico. Dentro do crescimento econômico, a gente pode destacar também a agricultura muito desenvolvida em Roma, graças à proximidade com o rio Tibre, e também a questão do comércio, né? Aos poucos, os comerciantes da plebe, eles vão crescer tanto que eles vão ficar tão importantes economicamente e vão começar a lutar também por mais prestígio social com os patrícios em Roma. É basicamente isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, então, que a gente falou sobre a República Romana e um pouquinho da sua formação. Nos próximos vídeos, a gente continua conversando sobre Roma. Beijo e até a próxima. Tchau, gente!